Olá, tudo bem? Mais um dia, mais um momento aqui junto de todos que nos acompanham para estar fazendo o nosso estudo. Mais uma passagem que a gente vai estar aqui conversando de forma tranquila. Queria dizer para vocês que é interessante quando a gente começa um movimento junto da parte espiritual, que a gente vem sempre sendo intuído, de alguma forma, o que a gente vai precisando corrigir, mudar no momento, ou até ter como alternativa, porque a gente nunca sabe quem está aí do outro lado, escutando essa palavra, como está recebendo, e que existem inúmeras formas de estar realizando o que a gente vem fazendo, Então, como a gente já começou em algum momento lá atrás conversar sobre a respiração, a necessidade de ir, se acalmando, se concentrando, relaxando, para que todo esse movimento tenha uma força maior para todos vocês. Uma outra sugestão que a gente acaba trabalhando junto, assim, muitas vezes, é ter um copinho com água. Vocês aí na casa de vocês, sabe? Durante esse vídeo, durante essa mensagem e até lá no final, quando a gente vai encerrando com a nossa oração, esse copo ele vai estar de alguma forma sendo fluidificado, com fluidos espirituais, pelos mentores que acompanham vocês, os anjos, como cada um quiser chamar, que serve para que no final vocês estejam ingerindo essa água com aqueles fluidos que cada um de vocês tenha uma necessidade do momento, tá? Então fica essa sugestão, toda vez, se quiser e sentir ter esse copinho junto, pode ser um meio copo, tá? E deixa ali quando iniciar o vídeo, deixa junto para no final estar tomando, certo? A gente sempre vai estar em processo de mudança, em crescimento, quando a gente começa um trabalho espiritual. Então, isso é interessante, tá? E compreendendo as mudanças, as transformações e realizando. E cada um sentindo aquilo que é ou não necessário estar ali fazendo. Hoje o texto, então, que a gente escolheu para estar aqui conversando é um texto que eu já separei e eu vou ler aqui para vocês, tá? A multidão respondeu: Tens demônio? Que procura matar-te? João 7:20. Esse então é o nosso texto aqui hoje, nossa frase da Bíblia, que é que a gente vai estar estudando. Quando a gente realiza esse momento do Evangelho, a gente sempre busca ter compreensão, e de alguma forma deixar ser inspirado para entender, E esse texto aqui ele está muito conectado com o conceito de opiniões alheias, a gente diria assim. O que significa isso junto dessa mensagem de Jesus, junto do conceito espiritual? Eu vejo isso em muitos processos e eu mesmo talvez possa dizer que passei por alguns e que como se conhecesse os dois lados da moeda, assim a gente diz, É muito comum, por exemplo, quando a gente encontra um conflito e a gente fala sobre o perdão, E aí a gente, em vez de insistir, naquela guerra, naquela disputa, a gente vai lá e cede, vamos dizer assim, perdoa, porque sabe que aquilo não nos vai fazer bem. A gente sabe que escolheu um caminho que é mais tranquilo, mas perante a opinião pública que assiste aquela situação, vai ter o julgamento muitas vezes de que aquele que escolheu perdoar e não seguir naquela guerra, ele foi fraco, Às vezes, quando a gente começa a seguir um caminho e a gente começa a olhar as nossas escolhas e a gente observa assim, por exemplo, não vou mais beber o álcool, não está me fazendo bem. Vamos supor, um prazer do mundo que está aí. E aí a gente encontra muitas vezes nessa parte espiritual muita força para fazer essa transformação, que às vezes não é fácil, se livrar de um vício, esses vícios visíveis, como a gente diz, Mas que a gente, quando toma a atitude, e consegue realizar, muitas vezes perante aquele grupo que a gente vive, os amigos ou coisa do tipo, vai ser olhado de um jeito assim, não, mas agora esse cara virou pastor, agora ele não é mais, não tá legal estar com ele porque ele não bebe, não sei o quê. E aí começa todo aquele debate assim que na verdade nem existe, mas que conflita, N situações assim que a gente muitas vezes vê como convencional, é comum vocês escutar talvez dentro do grupo familiar, dentro do grupo de trabalho, ou das amizades mesmo, aquela coisa que quando todo mundo se junta assim, e aí começa o falatório, como a gente diria no nosso moderno
falar assim, quando é que vai ter o filho, né? Quando é que vai estudar, quando é que vai abrir o negócio, quando é que vai fazer a viagem, tem que isso, tem que aquele outro, né? E aí a gente se depara com muito dessas opiniões e algumas delas já estão tão enraizadas no nosso planeta, né? Essa coisa do tem que isso, tem que aquilo, que é como se já possuísse uma energia no planeta, que mesmo se o ser nascesse aqui hoje e não recebesse a instrução de que tem que isso, tem que aquilo, ele, por entrar em ressonância com a energia do planeta, ele automaticamente ia buscar seguir esse caminho. Muitas vezes um caminho vazio internamente, mas uma força externa que empurra ele para esse mesmo caminho. A gente muitas vezes fala sobre manipulação, né? De um conceito, de outro, uma lavagem cerebral daquilo, daquele outro, mas a gente mal percebe muitas vezes que já está inserido no meio e não consegue sair. A gente sempre observa esses pontos porque, na verdade, o conceito espiritual, a gente sabe que nossa alma é única e individual. E a gente não tem que dar ouvido a ninguém, a gente tem que dar ouvido só ao Criador, a Jesus e essa espiritualidade que nos quer o bem, para seguir a jornada que a gente se comprometeu nesse nosso caminho. Assim a gente preenche um vazio que existe dentro de nós, porque a gente dá espaço para uma coisa bonita operar na nossa vida. E aí esses conceitos mais do mundo, assim, vamos chamar, que a gente vive aqui, né? Conceitos que talvez a gente busca muito esse prazer imediato, né? Conquistas materiais, eles às vezes diminuem o foco na nossa mente, né? Porque a gente está dando atenção para uma coisa que é mais divina, mais espiritual, mais energética. Cada um chama assim da forma como quiser, né? Mas interessante é que muito difícil no meio da sociedade a gente realizar esse movimento firme, né? Tipo, então não vou mais beber, então não vou mais ir naquele lugar, não vou mais fazer isso, porque isso também não está me fazendo legal e eu preciso encontrar força dentro de mim para seguir um caminho mais saudável, né? E quando a gente entra nesse processo espiritual de compreender, a gente vai encontrar, né, no ensinamento de Jesus, muita força para realizar isso, sem com que o alheio nos atrapalhe. Tem um conceito que dentro dos apóstolos, né, a gente ouvia, né, muitos deles querendo palpitar assim para Jesus, né, faz isso, faz aquele outro, né, tamanha inocência muitas vezes, né, achar que Jesus necessitava de alguma opinião para realizar o trabalho dele, mas é comum de nós sempre achar que o outro quer a nossa opinião, o nosso palpite, vamos dizer assim, né, e a gente fica às vezes esquecendo de olhar para a gente, né, para fazer aquilo que nos está sendo pedido no momento, e a gente fica um com o outro, sempre esse palpitar. O próprio Jesus sofreu muito com isso, né? Com a questão pública lá da época, né? Imagina, vem um homem, começa a pregar novos ensinamentos, muitos deles eram contra o governo da época, muitos deles iam contra uma religião aqui, a outra acolá. Então acontecia que ele sofria muita pressão, muita violência física, inclusive, né? Quantos relatos de apedrejamento, né? Quantos relatos de pessoas assim com palavras o tempo todo querendo diminuir ou até ofender, né, de certa forma. Alguns quiseram matar ele, assim o fizeram, né? E como isso se encaixa hoje, né? Hoje é isso. É quando a gente quer seguir um caminho mais equilibrado e o conceito em torno da gente faz um esforço para que a gente não vá por esse caminho, a gente está sendo apedrejado. Muitas vezes até por aqueles que são próximos a nós, né? Como eu gosto de citar, né? O grupo familiar, o grupo dos amigos, né? E no fim das contas, o que eu estou aqui hoje querendo, né? Tentar comunicar para vocês? Que vocês tenham força, sabe? Tenham força para confiar em Jesus e nessa transformação que está chegando até vocês. Principalmente vocês que estão de alguma forma aqui escutando essa mensagem como nós estamos aqui passando para vocês, tá? Porque não é fácil mesmo. Jamais ache que é fácil entrar num conceito espiritual de transformação, de terapia, que isso aqui é a coisa mais difícil do mundo. Por mais que possam de alguma forma por aí se falar que o conceito é muito luminoso, é muito bonito, é muito às vezes romantizado o processo de uma transformação, mas às vezes não é, às vezes é muito dolorido. Nosso sistema nervoso é impactado com muito dessas transformações, muita resistência, muitas situações assim do organismo travar, tanto psicológico, emocionalmente, espiritualmente,
Mas eu estou aqui para, através desse texto, lembrar vocês que até Jesus sofreu com isso. E ele nos veio deixar um manual para que a gente pudesse achar força na nossa rotina, no nosso dia a dia, para conseguir fazer essas transformações e para conseguir caminhar. Mesmo que muitas vezes achando que está sozinho, muito solitário, por ter escolhido caminhar num lado mais bonito da vida. Então hoje essa é a mensagem através desse evangelho, tá? Que desperta, né, uma coisa bem legal em nós para observar. E vocês vão observando que cada vez que a gente vem aqui, né, numa quarta-feira, deixa um pouquinho, ao mesmo tempo um vai somando no outro, né? Um vai encaixando no outro. Então, mais uma vez, agradecer, né? Todos que estão aqui escutando, todos que deram ouvidos aqui a essa mensagem. E como sempre, então, a gente vai encerrando através daquela oração. Lembrem-se de respirar calmamente, né? Puxem o ar. Vão se conectando com Deus, vão se conectando com Jesus. Que nesse momento, a intenção de emanar a energia luminosa a todos vocês, para que cheguem em todos que assim estão a escutar, e todos aqueles que vocês também possam estar pensando que necessitam da luz, pensem neles também, com amor, com carinho, com respeito, para que os vossos lares também sejam nesse momento o mais calmo possível, para que a espiritualidade de Jesus, do Criador, possa estar adentrando dentro dos lares de vocês para realizar com tanto amor todo esse trabalho luminoso. Então, é nesse momento que oramos ao Criador, a força divina, a luz que glorifica e que transforma, para que nesse momento, mais uma vez, a tua luz, Jesus, trazendo a força divina para transformar os corações, para transformar os pensamentos, para aliviar o peso que de alguma forma possa estar junto de todos que aqui estão, pois a rotina de uns tempos para cá, ela vem se tornando mais consciente, e todos nós, no avanço divino da jornada, estamos cada vez mais perceptíveis a tudo isso que nos envolve. Então que a tua luz seja a luz que clareia a forma que devemos caminhar com mais equilíbrio nesse novo momento em que vivemos. E que teu amor e que teu ensinamento seja o mais vivo nesse instante como já foi lá no passado. Então, Jesus, aproveita esse momento e ilumina a bênção, a cura, as feridas e a espiritualidade de tudo e de todos que de alguma forma se conectam a esse movimento. Agradecemos infinitamente sempre a tua luz. Gratidão, Maria, sempre também, que representa para nós a tua força e a força divina do sagrado feminino. Agradecer a espiritualidade que ampara esse trabalho e de todos que se envolvem nessa egrégora divina, e que o amor de todos possa ser realizado, sempre somando forças e energias e alcançando cada vez mais esse movimento divino que nos chega, e que a voz, aqui hoje, mais uma vez, resplandece a voz do Criador, a voz da espiritualidade, e que é um canal divino para que todos aqui nós juntos possamos crescer, aprender e nos manter firmes nos ensinamentos que Jesus nos proporcionou, para que a gente possa caminhar cada vez mais uma vida leve, equilibrada, e poder cultivar em nós tudo o que é de um valor divino e de um valor eterno, para que a gente possa sair desse mundo um dia com as mãos cheias, cheias de alegria, cheias de amor e cheias de esperanças para os lugares que nos aguardam, o hoje e o sempre. É com profunda alegria e gratidão que encerramos mais um movimento cheio de bênçãos e cheio de luz. Amém.